Olá, meus irmãos e amigos, nós vamos dar sequência ao curso da revelação de Jesus Cristo, o tempo de revelação da palavra profética para os últimos dias. E nesta aula nós vamos falar a respeito da aliança que estará estabelecida pelos últimos 7 anos para a reconstrução do templo em Jerusalém e também depois para a manifestação do anticristo. Na última aula nós falamos de Daniel 11, 21 a 23, que o príncipe da aliança vai ser destruído pelo anticristo, que são duas pessoas. Na metade dos 7 anos, então, haverá a destruição da aliança, do príncipe da aliança, e o assolador anticristo vai entrar no templo em Jerusalém, vai profanar o templo. E nós queremos falar a respeito da aliança que será estabelecida com a Assíria. A Assíria foi o império que hoje abrange os países árabes. Então, estamos falando a respeito de um acordo de paz entre árabes e israelenses, e nós vamos tratar com base no livro de Oséias. Oséias capítulo 1, Oséias o profeta, ele foi chamado para casar com uma prostituta e ter filhos com esta prostituta. E depois, o significado disso é que a nação de Israel era esta prostituta e gerou filhos de prostituição. E então, conta a respeito desses fatos aqui, no capítulo 2, fala a respeito do juízo de Deus com os filhos da prostituição. Tá? Então, eles se prostituíram, a nação de Israel se prostituiu e por isso iam ficar debaixo de juízo. Né? Capítulo 2, versículos 13 e 14, fala que eles foram levados para o deserto, para o castigo. Tá? Versículos 18 a 23 fala do casamento de Deus para sempre com a conversão de Israel. Então, apesar de Israel ter se prostituído, haverá conversão de Israel e Deus vai voltar a se casar com a nação de Israel. Né? Então, essa palavra, esse contexto que fala do texto de Oséias. E no capítulo 3, eu quero ler esses versículos, tá, especificamente. Versículo 4 e versículo 5 diz assim: porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem estola sacerdotal, sem ídolos do lar. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor seu Deus, e a Davi, seu rei, e temerão ao Senhor e a sua bondade nos fins dos dias. Nos últimos dias haverá o retorno de Israel prostituído com os falsos deuses, com os ídolos dos povos, voltando a casar-se com Deus. Está falando do tempo do fim. Nos últimos dias, eles voltarão e buscarão ao seu Deus e a Davi, o seu rei. Estamos falando da conversão de Israel, estamos falando do reestabelecimento do Estado de Israel, e Davi será o rei da nação de Israel, enquanto Jesus, em Jerusalém, será o rei de toda a terra. Então as nações serão estabelecidas e Jesus, rei que é, reinará e governará sobre a nação de Israel. Então, inclusive, até uma coisa muito interessante, em Oséias capítulo 3, verso 4, fala que os filhos de Israel ficarão muito tempo sem rei. E assim está acontecendo agora. Há um conflito entre os partidos de Israel e eles não conseguem fazer governo, não conseguem maioria no parlamento. Então, essa palavra também está se cumprindo, além de todas as gerações, desde o ano 70, que eles ficaram muitos dias sem rei, sem culto a Deus, né? Mas nos últimos dias eles vão voltar para Deus, vão buscar o Senhor e vão buscar o estabelecimento do reino de Israel com o filho de Davi governando sobre a nação de Israel. E aqui estão, vão buscar a Davi, o seu rei também, porque o próprio Davi será o rei de Israel neste reinado de Cristo sobre as nações. Depois, na sequência, capítulo 4, falando então desse contexto dos finais dos tempos, né, da vinda de Cristo para estabelecer o reinado de Israel nos últimos dias. Capítulo 4, versículos de 1 a 5, fala a respeito dos pecados de Israel, como Israel se prostituiu. Versículo 6, fala a destruição por rejeição a Deus e ao conhecimento de Deus também. Versículo 7 a 15, tá, desse texto de Oséias 4, fala da idolatria que a nação de Israel cometeu e o juízo de Deus sobre a nação. Tá? Mas, no versículo 16, então vem uma profecia dessa restauração nos últimos dias. Diz assim, Oséias 4,16, porque uma novilha obstinada se rebelou, Israel. Né? Agora o Senhor os apacentará como a um cordeiro num lugar espaçoso. Então, é o tempo do fim, é o tempo da restauração, é o tempo da conversão de Israel, nessa sequência aqui do texto. No capítulo 4,
17 a 19, fala assim: Efraim está entregue aos ídolos, é deixá-lo. A sua bebida se foi, lançaram-se à luxúria continuamente. Certamente os seus governadores amam a vergonha. Um vento os envolveu nas suas asas e invocação por causa dos seus sacrifícios. E aqui cita a palavra Efraim, né? Falando sobre a nação de Israel, a restauração de Israel, a prostituição de Israel antes disso, né? Fala a respeito de Efraim. Quem é Efraim? Efraim é o segundo filho de José, né? José, lá do Egito. Ele teve o primeiro filho Manassés e o segundo Efraim, mas Efraim recebeu a primogenitura no lugar de Manassés. E esse Efraim foi a tribo das 12 tribos de Israel que governou sobre o reino dividido. Quando Salomão se prostituiu na sua velhice com os ídolos das suas mulheres, né, e fez altares para diversos ídolos, Deus deu uma palavra profética a Jeroboão que ele tomaria 10 das 12 tribos de Israel por causa dos pecados de Salomão. E aí, então, exatamente isso aconteceu. 1 Reis, capítulo 11, fala a respeito disso. Depois da morte de Salomão, capítulo 12, Roboão, filho de Salomão, assume o trono, mas ele exige mais tributos, sendo uma mão mais pesada do que Salomão. E aí, então, Jeroboão, conforme a palavra profética no capítulo 11, no capítulo 12, Jeroboão vai e toma 10 das 12 tribos que seguem a Jeroboão, não querendo ficar sob o domínio do filho de Salomão, Roboão. Tá? Então, dessa forma, 10 das 12 tribos seguiram a Jeroboão. Só que Jeroboão, 1 Reis capítulo 12, versículo 25, ele fica preocupado porque aquelas 10 tribos que o seguiram poderiam e deveriam, talvez, seguir até Jerusalém para cultuar a Deus e oferecer os sacrifícios lá em Jerusalém. Então ele ficou preocupado do coração do povo se converter de novo ao reinado do filho de Salomão e não seguirem mais. Então o que ele faz? Ele levanta altares de adoração, fazendo uma idolatria, e constrói 2 bezerros e coloca esses bezerros, um na cidade de Betel e outro na cidade de Dan. 1 Reis, capítulo 12, versículo 26 a 33, fala a respeito disso. E no versículo 29, especificamente, fala que ele colocou um altar de adoração, levantou um bezerro em Betel e na cidade de Dan. E aí ele começou a governar com aquele povo na idolatria. E este reino ali, é o reino de Israel, a partir deste momento, as descrições bíblicas no livro de Reis, no livro de Crônicas, fala do reino de Israel, que é esse reino norte de Jeroboão com 10 tribos. A liderança dessas 10 tribos foi de Efraim. Tá? Então Efraim, muitas vezes é mencionado na Bíblia como o reino de Israel, que é este reino norte de Jeroboão. E ao sul, com Roboão, ficou o reino de Judá, com as tribos de Judá e Benjamim. Então nós vemos na sequência dos livros de Reis, dos livros de Crônicas, Israel, ou Efraim, ao norte, e Judá, ao sul, com Judá e Benjamim. Então, inclusive, guerras entre si, o reino de Israel guerreando contra o reino de Judá guerreando contra o reino de Israel ou contra Efraim. Inclusive, o próprio Roboão reivindicou de novo as 10 tribos que se rebelaram e fez guerras contra Jeroboão. E depois o descendente, Abias, né, descendente de Roboão, falou assim, não, nós somos os sacerdotes de Deus. Deus falou que vai estabelecer o seu reino da tribo de Davi. Então ele fala assim, vocês pecaram, fala para Jeroboão, vocês pecaram, vocês levantaram altares, vocês levantaram bezerros, né? E especialmente, não somente a tribo de Efraim dominou sobre as 10 tribos e houve guerras de Judá contra Efraim, Judá contra Israel, a nação de Israel, dessas 10 tribos, que também, por causa dessa idolatria, houve essa rivalidade e por isso, lá em João 4, quando Jesus vai ali na cidade de Samaria, fala que ele encontrou com uma mulher samaritana e fala que os judeus não se davam com os samaritanos. Por quê? Porque Samaria era a capital do reino de Israel, liderado pela tribo de Efraim, e então desde lá essa rivalidade, guerras diversas aconteceram entre estes povos, né? Então, reino de Israel ao norte com Efraim, então, e o reino de Judá ao sul, né, com 2 tribos, né? E quando fala então em Oséias capítulo 4, versículo 16, né,
da conversão, no 17 fala, Efraim está entregue aos ídolos. Quem é esse Efraim? Efraim são muitos, tá, do povo de Israel, 10 de 12 tribos. Então, o príncipe da aliança fará aliança com muitos, Daniel 9, 27. Quem são esses muitos? O reino de Israel, muitos, 10 das 12 tribos, a tribo de Efraim fazendo aliança com o príncipe da aliança. E é esse tema que trata o livro de Oséias. Oséias capítulo 5, versículo 3, fala de Efraim prostituído. Tá? Israel longe de Deus com Efraim prostituído. Capítulo 5, versículo 9, fala que Efraim será assolação para o seu povo. Tá? Nós vamos ver lá. Oséias, capítulo 5, versículo 9. Efraim será para assolação no dia do castigo. Entre as tribos de Israel manifestei o que acontecerá, o que está certo. Né? Depois, versículo 13, fala assim, quando Efraim viu a sua enfermidade, que estava destruído, e Judá sua chaga, subiu Efraim à Assíria e enviou ao rei Jared, mas ele não poderá sarar-vos nem curar a vossa chaga. Né? Então, o tempo que está profetizado aqui é um tempo de Efraim, ou muitos de Israel, fazerem uma aliança com a Assíria. Isso aconteceu na história dos reis, escritos nos livros de reis, no livro de crônicas, fala a respeito de muitas dessas guerras e realmente o rei ali de Israel fazia aliança com a Assíria, fazia aliança com os povos ali ao redor para guerrear contra Judá. Né, para que eles prevalecessem. E esse tempo aqui não é somente o tempo daqueles reis, como aqui fala do rei Jared, tá? Mas fala de um tempo profético para o tempo do fim, assim como Oséias 4:5 fala dessa forma, né? Oséias 3:5, perdão. Oséias 3:5 fala a respeito disso, tá? Nos últimos dias eles buscarão a Davi, seu rei, e se converterão ao seu Deus. Aqui também, em Oséias capítulo 5, versículo 14, fala assim, porque para Efraim serei como um leão, e como um leãozinho à casa de Judá. Eu o despedaçarei e ir-me-ei embora. Arrebatei e não haverá quem o livre. Irei e voltarei ao meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face, estando eles angustiados, de madrugada me buscarão. O que está falando nesse texto aqui de Oséias 5, 14 e 15? Efraim prostituído, muitos do povo de Israel, 10 das 12 tribos prostituídos com os povos e fazendo uma aliança com a Assíria, que é a nação territorialmente árabe, dos povos árabes, descendentes de Esaú, descendentes de Ismael, né? Que criaram este império assírio. Né? E aqui está falando que eles serão destruídos, que haverá juízo contra a nação de Israel por causa dos seus pecados de prostituição espiritual. Né? E aqui é muito interessante, quando Deus está falando, ele fala assim, eu os despedaçarei e eu irei e voltarei ao meu lugar. Uma palavra profética a respeito da vinda de Cristo e depois da sua ressurreição, voltando para o céu. Né? E depois, né, capítulo 6, então há um clamor para que este povo se converta a Deus, para que não venham mais os juízos sobre a nação de Israel, como exatamente a prostituta com quem Oséias casou deveria então se reconciliar e voltar para o seu marido. E também assim, Israel vai voltar para o seu marido, que é o Senhor. Então a palavra de Oséias 6 fala assim, vinde e tornemos ao Senhor, porque ele despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará a ferida. Depois de 2 dias nos dará vida, e ao terceiro dia nos ressuscitará, e viveremos diante dele. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua vinda, como a alva, é certa. Ele virá como a chuva serôdia que rega a terra. Está falando sobre a saída, Jesus vindo, a vinda dele, a sua saída e o seu retorno para restaurar a nação prostituta de Israel, tá? Que fez um acordo, né, com a Síria, tá? Se prostituindo com muitos povos. Oséias capítulo 7, versículo 8 fala assim, Efraim, que é a nação de Israel, ao norte, Efraim se mistura com os povos. Efraim é um bolo que não foi virado. Versículo 9, estrangeiros lhe comeram à força e ele não sabe. Está falando o quê? De uma aliança de muitos de Israel com o Império Árabe, com a nação árabe, com a Assíria, e
os estrangeiros comeram as forças de Israel, que é a palavra de Obadias, capítulo 1, versículo 11. Os estrangeiros vão entrar pelas portas de Israel e vão tirar os seus bens, vão tirar a força do seu exército e vão lançar sorte sobre a cidade de Jerusalém. Está falando desse mesmo contexto também de Efraim fazer uma aliança com o príncipe da aliança assírio e os estrangeiros comerem as forças de Israel. Oséias 7,11 fala, porque Efraim é como uma pomba ingênua, sem entendimento. Invocam o Egito e vão para a Assíria. Então, é uma palavra profética de um acordo de paz, com inclusive a intermediação do Egito também, mas eles tendo que submeter ao assírio. Capítulo 8 de Oséias diz assim, versículo 8, Israel foi devorado, agora está entre os gentios, como um vaso em quem ninguém tem prazer. Versículo 9, porque subiram a Assíria, como um jumento montês por si só, Efraim mercou amores. Esse mercar amores é fazer uma negociação, uma aliança com os estrangeiros assírios, descendentes deste império, que são as nações árabes. Todavia, ainda que eles merquem entre as nações, eu os congregarei, e serão um pouco afligidos por causa da carga do rei dos príncipes. Porque Efraim multiplicou os altares para pecar, teve altares para pecar. Então, esta prostituição da nação de Israel, de muitos de Israel, com os ídolos dos povos e também fazendo uma aliança com a Assíria. Capítulo 9, versículo 3 diz assim, na terra do Senhor não permanecerão. Então os judeus, o povo de Israel, disperso entre as nações por causa dos pactos com os falsos deuses e com uma aliança com este império assírio. Diz assim, mas Efraim tornará ao Egito e na Assíria comerão coisa imunda. Então, é essa a situação, o povo de Israel voltando a ser escravo por causa de um pacto que foi feito de maneira errada. Tá? Capítulo 9, versículo número 13, diz assim, Efraim, assim como via Tiro, está plantado em lugar aprazível. Era para a nação de Israel ser um lugar aprazível, mas Efraim levará os seus filhos ao matador. Então está falando agora da manifestação de juízo sobre a nação de Israel, sobre sobre Efraim, tá? E no versículo 17 fala assim, o meu Deus os rejeitará. Aliás, no versículo 16 ainda fala assim, Efraim foi ferido, secou a sua raiz, não darão fruto. Sim, ainda que gerem, matarei os frutos desejáveis do seu ventre. O meu Deus os rejeitará, porquanto não o ouviram e andarão errantes entre as nações. Então, a palavra de juízo contra a nação de Israel, disperso, levados à morte pelas nações, porque exatamente se corromperam, se prostituíram contra o Deus verdadeiro. Então, aquele que casou com eles, né, o Deus verdadeiro que casou com a nação de Israel, eles se prostituíram, assim como produziram filhos de prostituição, que inclusive adorarão ao anticristo. Né? E também fala assim, Oséias capítulo 10, versículo 4. Falaram palavras, jurando falsamente, fazendo uma aliança. Por isso florescerá o juízo como erva peçonhenta nos sulcos dos sulcos dos campos. Né? Depois, versículo 6 diz assim, também será levada para a Assíria como um presente ao rei Jarebe. Efraim ficará confuso, e Israel se envergonhará por causa do seu próprio conselho. O rei de Samaria será desfeito com a espuma sobre a face de águas. Então, o rei de Samaria é exatamente a capital do Império de Israel, do reino de Israel ao norte, tá? E Samaria ficará confusa. O reino de Israel será confundido, né? Porque é tempo dessa aliança que vai ser estabelecida. Oséias capítulo 11, versículo 5 fala assim, não voltará para a terra do Egito, mas a Assíria será o seu rei, porque eles se recusam a se converter. Então, falando sobre as prostituições de Israel, e não mais escravos do Egito, vão estar dispersos entre as nações, inclusive no Egito, mas o assírio vai ser o seu rei. Então, está falando que nesta aliança que os estrangeiros vão estabelecer, vai prevalecer o assírio, vai prevalecer o império edomita,
ou os ismaelitas, a nação árabe, vai prevalecer e Israel vai estar disperso entre todas as nações. Haverá juízo de Deus sobre esta nação de Israel por causa disso, né? E, entretanto, haverá um tempo de restauração da nação de Israel. Haverá uma conversão de Israel, e por isso, Oséias 11, versículo 9, até o versículo 12, diz assim: Não executarei o furor da minha ira, não voltarei para destruir a Efraim, porque eu sou Deus e não homem, o santo no meio de ti, e eu não entrarei na cidade. Aliás, ele vai destruir na batalha do Armagedon fora da cidade, que nós lemos lá em Apocalipse 14, 20, né? E andarão após o Senhor, ele rugirá como leão, rugindo, pois os filhos do ocidente tremerão. Tremendo virão como um passarinho, e os do Egito como uma pomba, os da terra da Síria, e os farei habitar em suas casas, diz o Senhor. Efraim me cercou com mentira, a casa de Israel com engano, mas Judá ainda domina com Deus e com os santos está fiel. Então está falando sobre tempos de restauração. Eles se perverteram, eles adulteraram, eles se prostituíram contra Deus, mas Deus vai ainda restaurar a nação de Israel, restaurar desta forma, mas é um tempo ainda que vai acontecer de Efraim se prostituindo, como Oséias capítulo 12, verso 1, fala assim: Efraim apacenta o vento e segue o vento leste. Todo dia multiplica a mentira e a destruição. Fazem a aliança com a Síria e o azeite se leva ao Egito. Tá? Então, um acordo de paz, uma aliança que é estabelecida, tá? Que aconteceu na história e virá para os últimos dias também. E a palavra final de Oséias, Oséias capítulo 14, diz assim: Converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tens caído. Tomai convosco palavras e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe: tira toda a iniquidade, aceita o que é bom, e ofereceremos como novilhos e sacrifícios dos nossos lábios. Versículo 3: Não nos salvará a Assíria. Não iremos montados em cavalos, a obra das nossas mãos, já não diremos mais, tu és o nosso Deus, porque por ti o órfão alcança a misericórdia. E aí Deus faz o desfecho final de conversão de Israel. Então não é só naquele tempo em que os reis fizeram acordos de paz ali para guerrearem entre si, Israel contra Judá, mas está falando sobre a conversão final e definitiva de Israel nos últimos dias. Então estamos falando de um príncipe da aliança assírio fazendo aliança com muitos de Israel por um período de 7 anos. Aí haverá uma quebra desta aliança, haverá violência feita ali, e a quebra do pacto e a manifestação do anticristo, até que, debaixo de todos esses juízos de Deus, todo esse tempo que Deus vai julgar Israel pelas suas prostituições, no grande tempo da ira, no tempo da angústia para Jacó, na ira sobre todas as nações ali também. Então, Deus vai fazer com que Israel voltar-se para o seu Deus, que é a palavra de Oséias 3, 4 e 5. Eles ficaram muitos dias sem reis, sem estola sacerdotal, sem ídolos do lar, mas nos últimos dias eles buscarão a Davi, o seu rei, e se converterão a Deus, e a prostituição será quebrada, e então eles voltarão a ser povo de Deus, a esposa do Senhor aqui, e termina assim então a palavra de Oséias, capítulo 14, versículo 4. Eu sararei a sua infidelidade, eu voluntariamente os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Eu serei para Israel como o orvalho, ele florescerá como o lírio e lançará suas raízes como o Líbano. Estender-se-ão os seus galhos e a sua glória será como a da oliveira e a sua fragrância como a do Líbano. Voltarão os que habitam debaixo da sua sombra, serão vivificados como o trigo e florescerão como a vide e a sua memória será como ao vinho do Líbano. Então, desta forma, o desfecho final é a conversão de Israel e Deus passando a habitar e governando e estabelecendo o seu reino de juízo e justiça. Então, nesta aula, fazendo esse desfecho, nós estamos vendo exatamente que há uma aliança não de um príncipe romano, tá? Essa aliança que é profética com o Império Assírio, com os filhos de Edom, os filhos de Esaú, os filhos de Ismael, que antes guerreavam, mas então, como império, existiram como Império Assírio, mas vão ser buscados por Israel para fazerem uma aliança e, junto com as prostituições também,
Deus vai estar exercendo juízo e justiça, mas pela bondade e misericórdia de Deus, o povo que se perverteu, o povo que adulterou, o povo idólatra dos ídolos das nações, ele vai se converter e Jesus Cristo vai voltar a reinar sobre a nação de Israel. Haverá esse casamento de Deus com a nação de Israel e haverá um reino de justiça e o império assírio vai ser destruído, né? Os adoradores dos falsos deuses serão quebrados e a glória será do Senhor. Um novo tempo de reino sobre todas as nações da terra com a conversão de Israel e será vida para todas as nações. E nós podemos ver nesses dias estes pactos sendo elaborados até que entre o Rei da Glória e o Jesus, o Senhor, governar sobre todas as nações. Nós vamos dar sequência depois, falando um pouco mais a respeito desses assuntos, e que neste momento, então, que a gente possa abrir o entendimento para ver os tempos proféticos que nós estamos vivendo. Um grande abraço, Deus nos abençoe a todos com revelação e entendimento dessa sua palavra profética, em nome de Jesus Cristo.